Bom dia na paz do Senhor, tudo bem? São 9 horas da manhã, hoje 29 de novembro de 2020. Está começando a nossa escola bíblica nesse domingo de manhã. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua audiência, você que está ao vivo, que está acompanhando agora a aula no domingo, ou você que está vendo posteriormente esse vídeo, muito obrigado, que esse vídeo venha enriquecer a tua vida espiritual. Nós estamos comentando a carta do apóstolo Paulo a Filemão. E hoje estaremos encerrando o nosso comentário dessa carta. O título dessa lição, dessa última lição, a lição número 9, é Obreiros de Valor. E para nossa meditação, para os nossos comentários, vou ler os versículos finais da carta de Paulo. Da carta de Paulo a Filemão. Acompanhe comigo, né? Só um capítulo da carta de Paulo a Filemão, versículos 23, 24 e 25. Versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E o versículo 25, para encerrar a carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Então, como eu já falei, o título da lição neste domingo é Obreiros de Valor. E agora Paulo chega no final da sua carta, trazendo saudação de pessoas, homens, que estavam com ele e que estavam saudando a Filemão, já que a carta era para Filemão. Ele começa: Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Versículo 23. Essa palavra saúdam-te, então quer dizer, aquelas pessoas ali que ele cita no versículo 23 e no versículo 24 são as pessoas que estão saudando a Filemão. Essa palavra saúdam-te quer dizer dar boas-vindas. A ideia é receber a pessoa com um abraço. Não é simplesmente, oi, tudo bem, como é que está? É receber a pessoa pessoalmente e dar um abraço nela, uma demonstração de carinho muito profunda, muito tremenda. Tem pessoas que você se cumprimenta apenas com a mão, tem outras que você dá um oi, dá um aceno, mas tem aquelas pessoas que você tem algo muito forte, muito íntimo, quando você vê a pessoa, você vai e dá um abraço nela. Então essa que é a ideia aqui, saúdam-te. Então pessoas que queriam dar um abraço em Filemão, estavam muito felizes pela vida de Filemão. Então elas queriam dar um abraço. Então Paulo já começa, saúdam-te. Então, Filemão, tem pessoas aqui que estão com um desejo muito forte de dar um abraço em você, Filemão. Então, saúdam-te, Epáfras. Então a primeira pessoa que ele cita é Epáfras. Epáfras é o diminutivo de Epafrodito. É a mesma ideia de Chico ser o diminutivo de Francisco. Então é a mesma ideia. O nome Epáfras, ele quer dizer formoso, gracioso. Então quem era Epáfras? Era uma pessoa que estava ali com Paulo. Então ele chama meu companheiro, que ele estava com ele. Então Paulo cita Epáfras em Colossenses capítulo 1, verso 7. Ele diz que Epáfras é seu amado conservo. E também ele diz que é seu fiel ministro. A palavra amado quer dizer que é muito mais do que simplesmente um amigo, muito mais do que uma pessoa próxima. É alguém realmente que tu tem um laço muito forte, é alguém que está com você, que tem um laço muito forte, a pessoa que está junto com você, está sempre ali junto com você. Então, meu amado conservo, isso é companheiro. Companheiro no quê? Companheiro na fé. Aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Deu sol aqui, irmãos, está iluminando mais o quarto. Então, Epáfras, Paulo cita ali em Colossenses 1:7, era o amado conservo e o seu fiel companheiro, fiel ministro. A palavra fiel quer dizer o quê? Confiável. Então, Epáfras era muito confiável para Paulo, fiel ministro. Isso quer dizer o quê? Ministro é aquele que está servindo, está administrando. A ideia é um garçom servindo as pessoas. Então, além de ser amado, além de ser um companheiro na fé, ele era fiel, ele era confiável. O quê? Ministro, ajudante no ministério. Então, olha que Paulo fala de Epáfras. Por isso que ele está ali junto com Paulo. Saúdam-te, Epáfras. E também
Ele cita Epáfras em Colossenses 4:12. Olha o que ele diz. Epáfras é um dos vossos. Um dos vossos. Quer dizer o quê? Ele está unido. Ele está em união. Lá no Salmo 133:1, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é, estejam juntos, estejam próximos. Às vezes a distância, às vezes ela impede de estarmos juntos, mas o coração, o desejo, a fé em Cristo faz nós estarmos juntos, irmãos. Está entendendo? Às vezes nós estamos próximos pessoalmente, mas a nossa fé em Cristo, nosso amor por Cristo, nos torna unidos, independente da distância. Glória a Deus. Eu tenho um irmão que é amigo meu, lá de Canelinhas, da cidade de Canelinhas. Estamos longe, sim, mas estamos unidos em Cristo Jesus. Tem um pastor que é amigo meu lá na cidade de Itapema. Estamos longe, 1 hora de carro, 1 hora e meia, sim, mas estamos unidos em Cristo Jesus. Então, olha o que diz, ele é um dos vossos. Então, Epafrodito era o quê? Um amado conservo, um companheiro amoroso, um companheiro tinha muito amor por ele. Ele era o quê? Um fiel ministro, uma pessoa confiável para o ministério, e ele é um dos vossos. Isso é, ele está sempre unido. Ele não vem para fazer divisão, ele vem para unir, ele vem para agregar. Que importante, olha o que Paulo fala. É isso que ele é. E no versículo 4:12 de Colossenses, Paulo fala que ele é servo de Cristo e ele está combatendo em oração. Aleluia. A palavra servo ali é escravo. Quer dizer, escravo de quem? De Cristo. Cristo nos libertou das trevas. Como também acho que diz Colossenses ou Filipenses, nos tirou das potestades das trevas e colocou no reino do seu amor. Então Cristo nos libertou. Então nós somos aquele escravo de orelha furada. Sabe aquele escravo de orelha furada do Velho Testamento? Que ele servia ao seu senhor porque queria, não porque era obrigado. Porque a lei dizia, se ele quisesse servir ao seu senhor depois de ganhar a carta de alforria, ele ia diante dos anciãos, diante das testemunhas e furava a sua orelha, provando que ele queria continuar a ser escravo por livre e espontânea vontade. Assim somos nós. Nós somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo, porque nós queremos, temos a nossa orelha furada. Por isso que Davi fala no Salmo, Senhor, a minha orelha tu furou. Quer dizer, eu te sirvo, Senhor, porque eu te quero estar contigo. Então esse é isso que Paulo está dizendo de Epafrodito. Epafrodito é um servo de Cristo, é um escravo porque ele quer servir a Cristo e ele combate isso, ele está se esforçando, ele está pelejando, combate no quê? Na oração. Aleluia, aleluia, na oração, irmão. Olha só, tudo que Paulo está trazendo de Epáfras nas suas cartas, olha como tu pode descobrir coisas tremendas de um simples companheiro de Paulo. Tu lê no Filipenses 1:23, saúdam-te Epáfras. Pronto, só isso. Mas aí tu vai ver mais coisas que tem na Bíblia, você consegue descobrir coisas tremendas desses homens que andaram com Paulo. E no próprio versículo 23 de Filemão ele fala, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Quer dizer, ele está comigo. Ele está comigo no tempo bom e ele está comigo no tempo ruim. É meu companheiro de prisão num momento difícil. Mas por quê? Porque ele está me idolatrando? Não, porque ele está fazendo isso porque ele sabe. E eu sei que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nosso país é uma bênção. O Brasil é uma bênção. Podemos viver o evangelho tranquilos, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. Podemos pregar o evangelho, podemos anunciar a Jesus Cristo. Nosso país é um país maravilhoso, é um país que dá uma abertura religiosa tremenda. Claro, existem muitas falsas doutrinas, existem muita coisa errada na questão da religiosidade, na questão da espiritualidade, mas isso são as mazelas que acompanham a liberdade religiosa que o nosso governo dá. Mas nós não podemos ficar criticando as outras religiões, as outras denominações religiosas. Nosso dever é anunciar a Cristo, aproveitar a liberdade que o nosso governo nacional dá e anunciar a Cristo. Não convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, não convencer ninguém. Nós temos que pregar a Jesus. Então olha só, ele era um companheiro de Paulo.
companheiro de prisão. Quer dizer, estava lá na prisão, mas ele não largava Paulo. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram servos de Cristo. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão. Por quem? Por uma religião? Não. Por uma denominação? Não. Por Cristo Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Que estas coisas? O comer, o vestir e o beber. Jesus nunca disse as demais coisas. Não. Ele disse estas coisas, aquilo que ele estava falando no contexto. Então, servir a Cristo é isso. Estar com ele na liberdade do mundo e na prisão do mundo. Na prisão ali, humanamente falando, que Paulo estava. Paulo estava preso porque pregou a Jesus Cristo, entenda isso. Ele estava preso não porque roubou, matou, fez alguma coisa errada. Ele estava preso porque pregou a Jesus Cristo. Vamos continuando. Versículo 24. Vamos lá. Agora Paulo fala de 4 homens que também saudavam. Porque olha que ele usa a saudação no plural. No verso 23. Saúdam-te. Então primeiro ele fala Epáfras. E ele dá ali um currículo, vamos dizer assim, do Epáfras. Agora ele fala de mais 4 pessoas. Saúdam-te também. Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E olha o que ele diz desses 4. Meus cooperadores. Aleluia. Meus cooperadores. Deixa eu ver aqui. Meus cooperadores, meus colaboradores. Pessoas que estavam ali com Paulo colaborando na obra do Senhor. Pessoas que estavam ajudando. Pessoas que cooperavam com Paulo. Paulo estava numa prisão, então eu entendo que essas pessoas estavam cooperando não por obrigação religiosa, não porque o seu líder mandou não faltar na reunião, não porque o seu líder disse que tinha que fazer alguma coisa. Eles estavam cooperando porque Paulo pregou o evangelho, eles entenderam, creram em Jesus, agora eles fazem não por obrigação, mas fazem por amor. Aleluia! Glória a Deus! Então olha só, meus cooperadores, meus colaboradores. Então eles ouviram o evangelho. Paulo pregou para eles. E esses 4 homens aqui se converteram. Então nós vamos falar agora desses 4 homens aqui nesta lição. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Os colaboradores, nesse momento, os cooperadores de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro deles, que está aqui no versículo 24. Marcos. Quem foi Marcos? Bom, Marcos foi um jovem que teve uma experiência tremenda ali no livro de Atos, capítulo 12 ou 13, se não me engano, onde Pedro estava preso e a sua mãe organizou uma campanha de oração na sua casa pela libertação de Pedro. Então, houve aquela libertação incrível ali, o anjo libertou Pedro da prisão, Pedro foi lá no meio do povo quando ele estava orando, pedindo por ele. Olha só. Então Marcos já veio com esse grande milagre, esse grande testemunho que ele presenciou ali da libertação de Pedro. Então esse jovem escreveu o evangelho que tem o seu nome. Então foi o primeiro evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Marcos acompanhava, diz a tradição, que Marcos acompanhava as pregações de Pedro, onde que ele, ouvindo as pregações de Pedro, ele escreveu o evangelho de Jesus Cristo, segundo as pregações que ele ouvia de Pedro. Claro, deve ter havido outras fontes, com certeza, mas a tradição, a ideia mais aceita é que ele ouvia as pregações de Pedro. Então, olha só, esse jovem, com essa experiência ali da oração, vendo a libertação tremenda de Pedro, vendo aquele homem que teve medo de uma criada e agora pregou para uma multidão e 3.000 almas se entregar, quase 3.000 almas se entregaram a Jesus. Depois ele e João pregaram para outra multidão na cura do coxo, ali em Atos capítulo 3, onde mais 5.000 almas aceitaram a Cristo. Então, pensa, gente, em menos de 2 capítulos, vamos colocar aqui assim, em menos de 2 capítulos, 8.000 almas para Cristo. Então o homem que teve medo de nos falar de Jesus para uma criada, és tu o homem, ele ficou com medo. Agora ele pregava e milhares entregava a vida para Jesus. Marcos ficou fascinado com este homem. Marcos ficou admirado, porque a gente se admira quando vê uma pessoa que Deus usa muito. A gente se admira, a gente fica fascinado. É maravilhoso. Não é uma idolatria, você fica fascinado por aquela pessoa. Você fica
admirando aquela pessoa, não idolatrando. Então, Marcos ficou ali e começou a acompanhar Pedro, onde houve essa intenção do Senhor fazer ele escrever aquele evangelho. Então, Marcos, nessa impetuosidade de ver aquilo ali, ele começou a fazer também. E diz a Bíblia, no livro de Atos, que ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Só que não se sabe o que aconteceu. Marcos largou deles e voltou atrás. 3 anos depois, Paulo e Barnabé iriam para outra viagem missionária e Barnabé queria levar Marcos de novo. Só que Paulo não quis. Não quero. Não quero. A Bíblia não diz por que ele não quis, mas há a ideia que ele não quis levar porque ele desistiu na primeira vez. Então não quis levar. E diz que houve uma grande discussão, uma discussão muito forte entre Paulo e Barnabé. E o que aconteceu foi que Paulo pegou Silas e foi para um lado, Barnabé pegou Marcos e foi para outro. Então, irmãos, olha só. Tem situações que acontecem que a gente não tem o domínio. Que acontece que, não, mas os camaradas, se fosse assim, não, os camaradas era para fazer a missão junto e houve uma discussão, cada um foi para o lugar. Deus não está nesse negócio que saíram brigado. Olha só, gente, Paulo e Barnabé saíram brigado para fazer a obra. E Deus não estava com eles? Deus não estava com eles? Tá entendendo? Então não vamos criar aqui, não, porque Deus não está nesse negócio que saíram brigadinho, bico. Gente, não vamos criar um Deus como um robô. Tá? Deus está acima das nossas especulações humanas, está acima. Então olha só, Paulo e Barnabé discutiram feio, separaram e a obra do Senhor parou? Não, a obra do Senhor continuou, porque Deus está acima dos nossos conceitos humanos. O avanço do reino nunca vai parar, irmãos. Então entendemos que houve uma divergência de Barnabé e Paulo por causa de Marcos, então poderia até se entender que Marcos nunca mais ia ter contato com Paulo, mas como Deus é um Deus de reconciliação, Paulo fala aqui na carta a Filemão que Marcos é o seu cooperador, o seu colaborador. E na sua carta de despedida, que é a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo diz para Timóteo: toma Marco e traze ele contigo, porque me é muito útil para o ministério. Essa palavra útil só tem 3 vezes no Novo Testamento, só 3 vezes, e uma das vezes é essa aqui. Torna a trazer Marco, porque ele é muito útil. Isso é, ele é lucrativo, a ideia. Vantajoso, como assim? Ele é muito bom para mim, para o ministério crescer, para o ministério avançar. Então traz ele contigo, porque ele é muito útil para o ministério, para o avanço do reino. Olha só, Paulo já estava com a sentença marcada, a sentença de morte marcada, mas ele já ainda fazendo projeto para o avanço do reino. Gente, o reino de Deus não para. O livro de Atos, ele termina de uma forma, parece que faltando alguma coisa para escrever. Não é que está faltando uma coisa para escrever no livro de Atos quando termina. É porque eu e você estamos continuando o livro de Atos. É a igreja, o livro de Atos é o Atos dos Apóstolos, mas é o Espírito Santo continuando a obra. Então o livro de Atos parece que acaba de uma forma repentina, mas é porque para eu e você estamos continuando o livro de Atos até hoje. Aleluia. Então olha só, ele diz que Marcos é muito útil para ele. Então houve uma reconciliação. Marcos, muito jovem, desistiu na primeira viagem, queria ir na segunda. Então quer dizer que realmente já houve um amadurecimento. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Tem pessoas que têm que amadurecer para colocar num cargo, vamos dizer assim, né? Num cargo dentro de uma denominação. Tem pessoas que têm que amadurecer. Então o líder ele tem que ter muita direção de Deus para escolher as pessoas para cuidar do ministério, ajudar no ministério. Tem que ter Hoje, no nosso ministério, o ministério a qual pertence à Assembleia de Deus, às vezes os líderes ficam muito carregados, porque eles têm que fazer visita em tudo quanto é casa. Então, assim, que os líderes tenham homens e mulheres fiéis, como Marcos, que desistiu num momento, mas depois no outro momento estava ali juntinho com Paulo. Tenham homens e mulheres fiéis para fazerem a obra, não ficar tudo nas costas do líder. O líder vai fazer uma visita, aí surge um problema no outro lugar que tem que visitar. Quem aquele líder pode indicar? Não, liga para o fulano tal que ele vai te visitar. Quem ele pode? Então, o líder precisa de homens, cooperadores,
junto com ele. Olha só, Marcos começou, desistiu, quis fazer de novo, não, olha só, que tremendo. Ele foi na primeira viagem, desistiu na metade do caminho. Quis ir na segunda, não deixaram. Ele parou? Não. Porque se Paulo fala que ele é muito útil para o ministério, quer dizer que ele não parou. A primeira vez parou porque não tinha maturidade, vamos dizer assim. A segunda vez queria ir, impediram, mas mesmo assim ele não desistiu de fazer a obra do Senhor. Que coisa linda, gente. Então esse é Marcos. O segundo, Aristarco. Quem era Aristarco? Bom, o nome Aristarco quer dizer melhor príncipe. Aristarco era macedônio. Ele aparece nas Escrituras na terceira viagem de Paulo. Quando Paulo estava na sua terceira viagem, houve ali uma contenda, porque as pessoas que faziam os ídolos da deusa Diana para vender, ganhar dinheiro com isso, né? Eles viram que o evangelho sendo pregado por Paulo estava tirando o seu lucro. Então eles conseguiram ali fazer uma contenda que influenciaram as pessoas para dizer que Paulo estava acabando com o culto da Diana dos Efésios. Houve uma grande contenda ali, aí foram lá, pegaram Aristarco e Gaio, macedônios que criam no Senhor e queriam que eles fossem justiçados. Os magistrados do local lá não aceitaram o que eles falavam, não havia provas realmente para eles serem condenados e acabaram liberando eles. Acabaram liberando ali. Então Aristarco aparece ali nessa situação. E depois ele aparece novamente ali quando Paulo cita ele em Colossenses 4 e 10, que ele estava junto com Paulo na prisão, em Colossenses 4 e 10. Que Aristarco estava junto com Paulo. Isto é, olha só, gente. Aristarco escapou de ser condenado. Não, vou largar desse negócio aí, não quero. Esse negócio é muito perigoso, não quero. Ele não foi condenado, ele quase foi. Então ele, poxa, escapei, não quero. Mas não, agora estava lá em Colossenses 4 e 10, estava com Paulo na prisão. E Paulo fala o quê? Ele é um fiel ministro. Quer dizer, eles estavam caminhando juntos. Estavam caminhando juntos. Isso é maravilhoso. Você tem que procurar, você que me vê aqui nesta manhã ou posteriormente, você tem que procurar homens ou mulheres. Você que é mulher, procure mulheres, homem, procure homem. Homens e mulheres de Deus, que tenham algo de Deus, algo realmente para passar de Deus. E caminhe junto com essa pessoa um tempo. Caminhe, aprenda com ele. Veja os seus erros, veja as suas qualidades, veja como Deus usa ele, aprenda com ele, porque você vai crescer espiritualmente. Olha só, Paulo, os 4 cooperadores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, com certeza eles pegaram coisas boas de Paulo para usar no ministério deles. Então veja só, Aristarco quase foi justiçado, quase foi condenado, e agora estava com Paulo ali na carta que ele escreve a Colossenses, que ele estava com ele na prisão. Estava caminhando junto, porque ele queria crescer junto. Você já viu aqueles ministérios que os outros pastores parece que falam igual o pastor presidente? Não tem? Não tem o ministério que os pastores, aquele pastor vice-presidente, né? Ou esses ministérios que aparecem muito na televisão, que os pastores auxiliares parece que falam igualzinho os pastores, o pastor presidente. Por quê? Será que ele está imitando? Não, gente, é que estão caminhando junto. Eles estão caminhando junto. O pastor presidente, o líder maior, ele pode delegar a mesma unção que ele tem dele na vida dos seus seguidores. Ele pode. E eles vão ser usados nos mesmos sinais, porque caminham juntos. Um exemplo bíblico, então, para você dizer que não estou só falando coisa da minha cabeça, um exemplo bíblico. Davi, quando fugiu de Saul, foi para a caverna de Adulão. Diz a Bíblia que 400 homens da pior espécie foram lá se reunir com ele. Davi, juntamente com esses 400, depois juntou mais de 200, ficou 600. Juntamente com esses 600 homens, eles venceram, gente, todas as batalhas e Davi se tornou rei em Israel. Os piores. E se você vê ali os 40 valentes de Davi, tem homem que derrotou gigante que nem Davi, tem homem que derrotou animais ferozes que nem Davi. Davi matou um leão e um urso. E tem homens que mataram leões ali. Tá entendendo, irmão? Então a mesma unção que estava na vida de Davi, Davi delegou aos seus seguidores. Por quê? Porque eles caminhavam juntos. Isso é maravilhoso. Então caminha um tempo com o homem de Deus, caminha um tempo com a mulher de Deus, mas não é um tempo. O homem, esse líder vai ter que entender que vai chegar uma hora que é para você seguir teu próprio rumo.
tá? É caminhar um tempo. Não é até Jesus voltar. Só se Deus mandar. Mas eu entendo que é caminhar um tempo, ok? Então, Aristarco caminhava junto com Paulo. Outro cooperador, Marcos 1, Aristarco 2. Segundo, Demas. O Demas é fantástico, né? Esse Demas aqui dá para falar muita coisa dele. Outro cooperador, aqui ele era colaborador. Colaborador. A palavra Demas é o diminutivo de Demétrio, que quer dizer consagrado à mãe terra. Consagrado, então, não, parece assim que foi consagrado a este mundo, esse nome dele, né? Alguém que é consagrado a este mundo. Então, olha o que Paulo fala aqui e em Filipenses. Paulo diz que ele é um ajudante, um cooperador, um colaborador. Mas na carta de despedida de Demas, a carta de despedida de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz no capítulo 4, verso 10, que Demas me desamparou, amando o presente século. Olha só, gente. Demas aqui, em a carta a Filemão, é chamado de cooperador, colaborador. Em Colossenses também, a carta aos Colossenses também é chamado de colaborador. Já na carta de despedida, anos depois, Paulo está dizendo que ele desamparou, isso é, desertou. A ideia é que andou aprontando e sumiu. Andou fazendo coisa errada e foi embora. É isso que a palavra desamparou no grego quer dizer. Ele andou aprontando e teve que ir embora. Então me desamparou. Aprontou comigo? Será que aprontou com Paulo? Não sei. Será que entregou alguma coisa de Paulo para as autoridades? Não sei. Mas que ele andou aprontando. Me desamparou. Mas por que ele desamparou? Porque ele amou o presente século. Talvez alguém ofereceu alguma coisa, ó. Entrega aí Paulo, Demas. Entrega Paulo, te damos uma grana, te damos um benefício aí. Então, amando o presente século, tendo prazer nesse presente século, esta era, esse sistema de coisas. Então, Demas deu mais valor para esse sistema das coisas do que para aquilo que ele tinha com Deus através de Paulo. Meu Deus. Então, olha só, Demas me desamparou, me desertou, foi embora, me deixou sozinho, amando este presente século, tendo prazer no sistema, tendo prazer nas coisas desse mundo. Se você está numa instituição religiosa e tu ama mais o sistema que é Jesus Cristo, você está amando o presente século. Hã? É isso mesmo. Se você está numa instituição religiosa e ama aquele sistema, que aquele sistema te traz benefícios, você usa do evangelho para benefícios próprios, você está amando o presente século. Muito cuidado para não ser mais um Demas. Muito cuidado. Amém, irmãos? Então vamos para o quarto e último dos 4 cooperadores ali. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. O quarto, que é o mais fantástico dos 4 aqui, o que eu acho mais legal. Lucas. A palavra Lucas é o nome romano de Lúcio, apesar de ser um nome grego, que é Luqueu, alguma coisa nesse sentido, me fugiu agora. Que quer dizer iluminado, luminoso. E realmente, Lucas foi iluminado. Foi iluminado por Deus para ser muito usado em prol do Evangelho. É o único escritor grego do Novo Testamento. Olha que privilégio. Olha que privilégio, Lucas. Ele é o único escritor grego do Novo Testamento. Ele escreveu o seu Evangelho e escreveu o livro de Atos. Era um volume só. Era o mesmo livro. Mas, devido à sua leitura, acabaram separando em 2 partes. O livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho que Lucas escreveu. Ele realmente, entendemos que ele tinha uma formação acadêmica, porque o seu grego era o grego koiné, que era o melhor grego da época. Os grandes filósofos gregos usavam esses termos que Lucas usa. Escreviam da forma que Lucas escreve. Então, Lucas, realmente, o evangelho que ele escreveu é o evangelho que tem mais detalhes. Por exemplo, a cura do homem da mão mirrada. Lucas diz que era a mão direita. Então, olha só, os outros evangelhos não falam, mas Lucas diz que era a mão direita. Então, Lucas é rico em detalhes, porque Lucas, pelo fato de ser um acadêmico e ser muito inteligente, ele era um pesquisador. Era um grande pesquisador. Então, ele foi atrás. Ele tinha o evangelho de Marcos como fonte para escrever o seu evangelho,
tinha outros relatos escritos, mas também tinha muita gente que era viva, muita gente que tinha andado com Jesus, muita gente que tinha visto coisas maravilhosas de Jesus, que tinha conversado com Jesus. Então Lucas tinha os relatos, os testemunhos das pessoas para escrever o seu evangelho com mais conteúdo, com mais pormenores que os outros evangelhos não escreveram. Então quer dizer que o evangelho de Lucas é melhor? Não. Não. Ah, o evangelho de João é melhor porque é mais espiritual? Não. Nenhum evangelho é melhor do que o outro. Entenda o seguinte, os evangelhos, eles estão colocando a exposição da salvação. Então, você entende o evangelho como um livro, desculpem, um prédio de 4 lados. Cada lado tem a sua função e é importante num todo. Então você não poderia entender o ministério de Jesus, a vida de Jesus, somente com um livro. Então Deus usou essas pessoas, esses seres humanos, para que nós entendêssemos o significado da vinda de Jesus Cristo para essa terra. Esses 4 homens foram privilegiados com a escrita da vida de Jesus Cristo enquanto aqui na terra, gente. Isso é maravilhoso. Então Lucas é o grego que foi escolhido. Então ele tem muitos pormenores da vida de Jesus Cristo que outros não estavam. A ideia é que ele escreveu esses textos depois da morte de Paulo, ou talvez, vamos dizer assim, que ele tenha publicado, né, tenha colocado para as pessoas lerem depois da morte de Paulo. Eu entendo assim, né? E dizem que a tradição diz que ele era grego de Antioquia, ou deixa eu ver aqui que eu anotei, grego de Filipos ou de Antioquia, e diz a tradição também que ele morreu com 84 anos, cheio do Espírito Santo, aleluia, né? É dos nossos, né? Morreu cheio do Espírito Santo na cidade de Bitínia. São tradições, né, que houve no 2º século, mas não temos a certeza. Mas o importante é que ele serviu ao Senhor Jesus Cristo com toda a cultura que ele tinha, com toda a inteligência que ele tinha. Isso não era uma maldição, não, porque Deus só usa pessoas simples, pessoas humildes, não. Deus usou Pedro, que era um pescador, mas também usava Lucas, que era um médico, também usava Paulo, que era um teólogo. Gente, não vamos ficar numa caixinha. Deus vai usar cada um dentro da sua natureza, em prol do reino. O reino é grande. Olha, na tua denominação, tem o líder, tem o vice-líder, tem os obreiros, tem o porteiro, tem o cantor, entende, irmão? Cada um na sua função, em prol do reino. Somos um corpo. Somos um corpo. Não, Deus não usa os acadêmicos. Claro que Deus usa os acadêmicos. Mas Deus não usa as pessoas que não sabem ler. Não, Deus usa as pessoas que não sabem ler sim, e usa muito também. Então não vamos aqui vou colocar tudo dentro de uma caixa e tentar explicar a Deus. Deus está acima dos nossos conceitos humanos. Então olha só, Lucas, tremendo que ele andou com Paulo, ele estava ali, ele escrevendo o evangelho de Atos, aí eles foram para lá, aí eles foram ali e foram para lá. De repente no capítulo 16 diz, nós fomos lá, nós fomos ali. Ele muda, ele agora está falando dele mesmo junto no negócio. Então tem gente que diz que depois do capítulo 16 ele se converteu, né? É brincadeira, mas irmão, nós podemos entender que houve uma transformação tremenda na vida de Lucas, porque há uma ideia que ele era judeu, e conheceu o evangelho, aí através do judaísmo conheceu Jesus Cristo, conheceu o evangelho. Talvez Paulo pregou para ele, não sei. Talvez ele estava naquela turma que Paulo pregou lá na prisão, não sei. Mas a verdade é que um dia ele escutou a palavra de Jesus Cristo, escutou o evangelho e se converteu. E o Espírito Santo falou com ele, e ele deixou para a nossa alegria, para a nossa vida espiritual, deixou o livro de Atos e deixou o seu evangelho escrito. E lá na carta de despedida, Paulo fala de Lucas. Olha só, 2 Timóteo 4:11. Paulo na prisão diz, só Lucas está comigo. Aleluia. Essa palavra só quer dizer somente, quer dizer que só está nós dois aqui. Só está eu e Lucas, foi todo mundo embora, só Lucas está comigo. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo, dizendo, traz Marcos, que me é muito útil. Demas foi embora, me sumiu. Mas só Lucas está comigo. Quer dizer, Deus sempre, irmãos, Deus sempre tem alguém para ficar do nosso lado. Tanto é que Paulo, lá em Colossenses 4:10, chama Lucas de médico amado.
Médico amado, gente, isso é maravilhoso. Então, não é esse amor ali, é o amor ágape, é o amor perfeito em Cristo. Não é o amor carnal de Eros, não é o amor fileu de amizade, é o amor ágape, o amor perfeito que Paulo tinha. Então, quando Paulo fala, Lucas, o médico amado, quer dizer, era um profissional que eu tinha um amor muito grande por ele. Não é o amor eros, nem o amor fileu, é o amor ágape, que é o amor perfeito. Então, só ele está comigo. Por isso que ele falou lá, olha só, em Colossenses, ele, que está na primeira prisão dele, ele fala, é o médico amado. E na segunda prisão, que é essa de Timóteo aqui, que é a segunda carta de Timóteo, só ele está comigo. Olha só, então Lucas ficou com Paulo até o fim. Até o fim. Glória a Deus, até o fim. Então tá aí esses 4 cooperadores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Eu tenho certeza que alguma coisa serviu para a tua vida. Alguma coisa serviu para a tua vida. Para nós encerrar, verso 25, encerrar a carta, encerrar a aula de hoje, encerrar esse comentário aqui sobre a carta de Filemão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo está encerrando, depois de conversar com Filemão, para receber Onésimo como se fosse ele mesmo, para se reconciliar com Onésimo, colocando a dívida na conta de Paulo. Agora ele diz, no final aqui, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Isso é, a graça de nosso Jesus, do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O desejo de Paulo é o mesmo desejo de Deus, que quando Paulo escreve a Timóteo, que todos venham ter conhecimento da verdade e se salvem. Essa palavra ali, venham ter conhecimento, quer dizer, venham ter entendimento, venham entender que estão vivendo uma vida errada e precisam mudar, precisam entregar a vida para Jesus Cristo. Não estou falando aqui de pessoa boazinha ou pessoa ruinzinha, não. Todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Aleluia! Então, a graça, o favor imerecido, a salvação através de Jesus Cristo, seja com vocês, seja com o vosso espírito. A palavra espírito ali está com letra minúscula, fala do espírito do homem. Por que o espírito? Porque o sopro de Deus vem por ser humano e nós se tornamos alma vivente, porque o sopro de Deus vem para nós, gente. Não é porque tem gente que acredita na teoria da evolução, beleza? Eu respeito, mas eu entendo que quando Deus soprou, nós se tornamos alma vivente. Então, o nosso espírito, por isso que Paulo fala em Tessalonicenses 5, 25, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito... Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Começa primeiro no nosso espírito. Está entendendo? O Evangelho é pregado, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O Evangelho é pregado. Nós entendemos que precisamos do Salvador. Somos irreconciliáveis com Deus. Aleluia. Por isso que a graça, Ele quer que a graça seja para todos. Em Ezequiel, Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que o ímpio se converta do seu caminho e que viva. Viva! Não morra nos seus pecados. Não morra para a destruição eterna. Viva para sempre com Deus. Deus quer que todos que vivam com Ele. Deus quer que todos venham estar dentro do trono dEle para adorá-lo. Mas a decisão é minha, a decisão é sua. Sua. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Lá dentro, o convencimento através do Espírito Santo, lá dentro. Ele diz, amém, assim seja, assim Deus quer, assim Deus deseja, mas por incrível que Deus deseja, Deus quer, cabe só ao ser humano tomar essa decisão. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Hoje tem culto na tua congregação, tem a reunião religiosa da tua denominação. Vá lá, adore a Deus com o coração rasgado. Adore a Deus com o coração cheio de amor. Ouça a sua palavra, mude as tuas atitudes, se prepare para a gloriosa volta de Cristo. Muito obrigado por acompanhar a carta de Filemão comigo nesses domingos. A partir do domingo que vem, vamos começar um novo estudo e eu quero que você esteja presente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe teu emprego, Deus abençoe todos os teus negócios. Que Deus venha guardar a tua vida, a vida da tua família. Muito obrigado, fique na paz. Deus abençoe.
Tchau.